Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da Lua no nosso mapa natal. Ela é muito importante. A Lua representa não só a nossa expressão emocional, nossos sentimentos, mas também a nossa base que vem do núcleo familiar e do primeiro referencial feminino, que é a mãe. E a lua é muito importante, seja no mapa de uma mulher, como é que ela vai expressar o seu feminino sagrado, e seja no mapa de um homem, como é que ele vai, que tipo de mulher que ele vai atrair. Isso vem tudo do primeiro arquétipo, que é a mãe, ou quem fez o papel de mãe para você, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho como é que a Lua se expressa nos signos de cada elemento, né? E como é que ela pode ficar um pouquinho mais complicada quando ela é aspectada por determinados planetas, né? Porque assim, tudo a gente tem que ver num conjunto. A Lua em que signo está, em que casa está, e que aspectos ela faz. É claro que os aspectos harmoniosos, eles fluem melhor a sua expressão. E os aspectos resistivos vão trazer aí uma dificuldade, um bloqueio nessa expressão emocional. Então, vamos ver aqui como isso funciona, né? A Lua nos signos de fogo, elas são expressivas, espontâneas, dinâmicas, diretas e muito calorosas. A Lua em Áries é bastante impaciente. Então, a mãe da pessoa que tem a Lua em Áries, ela estimula muito a independência, a autossuficiência, é uma mãe brava, impaciente, muito enérgica, e às vezes tem muita pressa de fazer as coisas. Quem tem a Lua em Áries, às vezes tem uma dificuldade de se demorar no próprio cuidado, porque a Lua representa isso, né? Como é que você se alimenta, como você lida com o seu corpo, com a sua higiene, com o seu conforto. Então, a Lua em Áries ela é bastante despojada, é uma lua que gosta bastante das coisas da natureza e é uma lua sem frescura, né? E bastante impaciente. A lua em Áries transforma as emoções em raiva. A lua em Leão. Leão é criativo, né? É artístico, é do glamour, é dos palcos, tem um lado dramático também. A Lua em Leão precisa de muita atenção, né? Porque como a Lua em Leão faz as coisas para o bem-estar das pessoas, ela também precisa do feedback, né? Mas às vezes isso vira muita vaidade, autocentramento, exibicionismo, né? E a mãe certamente era uma abelha rainha. Os homens com a Lua em Leão, eles vão atrair mulheres assim, né? Mulheres que tenham um ar nobre, né? E traz um lado também muito lúdico, né? Muito espirituoso. E a Lua em Sagitário, tal qual. Por quê? A Lua em Sagitário ela é expressiva, também exagerada, né? Então, o cuidado aqui é a ansiedade, que aumenta o apetite e o peso, né? Excesso de álcool, de tudo, de expectativas. Mas é uma lua aventureira que ama a viagem, ama a cultura e o conhecimento. É uma lua também buscadora, peregrina, né? Que está atrás de algo mais elevado. A lua em Sagitário, ela é muito caçadora, né? E às vezes muito espaçosa, né? Um pouco invasiva. Mas a mãe dessa criança que tem a lua em Sagitário, ela estimula muito o filho ao crescimento, a expandir, né? A ver as coisas além. No signo de Terra, a lua é mais reservada, mais tímida e com uma certa dificuldade de se expressar espontaneamente.
A lua em touro ela é muito sensual e sensorial, muito física. Então, ela tem essa coisa dos sentidos muito forte. A lua em touro ama a gastronomia, seja no sentido de praticar ou de apreciar. A lua em touro guarda muita mágoa, né? Fica aqui ruminando, ruminando, aí a garganta inflama. Né? A lua em touro é provedora, materialista também, pode ser muito apegada aos bens materiais, né? Tem um lado ciumento e possessivo. A lua em virgem é do labor, do pragmatismo. É uma lua que vai querer fazer as coisas. Demonstra carinho e atenção, cuidando, organizando o ambiente dessa pessoa. A lua em virgem trabalha muito com a simplicidade. Tem um lado pudico, purista. E às vezes, geralmente, quero dizer, quem nasce com a lua em virgem é criado com padrões de perfeccionismo tão elevados que são impraticáveis. Né? Então, a pessoa ela recebe muita crítica na infância e acaba tendo essa pegada muito crítica também, né? Então tem que ter um certo cuidado para não ficar uma coisa muito exigente, né? A lua em virgem ela lida muito com a consciência corporal, com o cuidado com o corpo, sabe? E com a organização. Lua em Capricórnio. Essa mãe, ela é ambiciosa e ela também vai estimular isso no filho. A busca da segurança, da estabilidade material. Claro que a lua em Capricórnio ela também busca essa segurança emocional, né? Mas ela tem dificuldade de se dar. Existe um medo. A lua em Capricórnio é bastante melancólica e às vezes tem uma tendência à depressão, ao recolhimento, a ser antissocial. A lua em Capricórnio se realiza no trabalho e atingindo padrões elevados, né? E metas elevadas que se propõe. Então a lua em Capricórnio ela tem um certo distanciamento das emoções, né? Então, às vezes a mãe era um pouco seca, fria. Isso vale para todos os signos de terra. Terra é seco e frio, né? Então, não tem uma espontaneidade e uma demonstração da emoção como se fosse de elemento fogo. Então, por isso que é importante saber como é que é a lua no teu mapa e a lua no mapa do teu marido, do teu namorado, do teu filho e assim por diante. Porque são expressões muito diferentes. Lua em Gêmeos, né, que a gente vai ver já começando no signo de ar, o primeiro. A lua em Gêmeos é intelectual, é rato de biblioteca, quer se informar, quer comunicar, quer interagir, precisa falar, ser ouvida, frequenta 1000 ambientes, mas também é volúvel, é inconstante. E às vezes é uma mãe que pode ter dificuldade de cuidar do lado mais físico da criança. Ela vai estimular a criança a falar, a aprender, a ler, a se comunicar, né? É uma lua mais instável, digamos assim. Quem tem a lua em Gêmeos geralmente muda muito de residência na vida e frequenta ambientes de A a Z, né? A lua em Libra, ela já é mais polida e valoriza muito a beleza e a estética. A lua em Libra geralmente são pessoas que têm a predileção de um dos pais, geralmente da mãe. Faz parte de elite. A mãe valoriza muito as aparências, as visitas, a opinião dos outros. A lua em Libra pode ser muito indecisa e bastante diplomática, elegante. Às vezes superficial, né? A lua em Aquário é de vanguarda. É a lua mais desprendida que tem. Porque a lua quer intimidade e Aquário quer liberdade. Então a lua em Aquário ela tem essa dinâmica de desprendimento, de desapego. Ela lida muito com causa humanitária, causa coletiva. Ela é uma lua tribal, ela valoriza os amigos e a comunhão ideológica. Agora ela também pode ser muito imprevisível, muito errática, né?
é muito desagregadora também. Tudo depende dos aspectos que faz. Lua nos signos de água é onde elas estão, digamos assim, no elemento mais propício. A lua rege caranguejo. E a gente brinca que quem tem a lua em caranguejo é lunático, porque muda de humores conforme as 4 fases da lua. Isso é mais difícil para quem convive com a pessoa do que para a pessoa mesmo. A mãe tinha esse padrão, né? Instável. Os homens com a lua em caranguejo resmungam muito das mulheres, sabe? Porque tem esse resquício da mãe. Os homens que têm a lua em signos de água, eles compreendem o poder da mulher de uma maneira muito forte e às vezes de uma forma esmagadora. Tudo depende de como a mãe lidou com essa criança, não é? Então, a lua em signo de água tem um componente manipulativo, né? Então, a lua em caranguejo, ela também é possessiva, ciumenta, protetora e vive muito no passado, né? Vive muito no passado. Escorpião é de emoção intensa, densa e profunda. A lua em escorpião é complexa, porque a mãe tinha um grande poder na vida dessa criança e no ambiente dessa criança. Geralmente a lua em escorpião traz profundos complexos de rejeição, porque a mãe não estava num bom momento. E essa criança, ela tem profundas carências, né? E a lua em escorpião, ela vai para o sexo para suprir essa carência emocional. Mas, na verdade, quer afeto. Então, a lua em escorpião, ela tem muita situação de vingança, de traição. Esse componente vem lá do ambiente familiar, não é? Da relação dela com a mãe. A lua em peixes, ela é muito espiritual. É a lua do terapeuta, do médium, do religioso, daquele que vai expressar as emoções com a sua fé, né? É uma lua muito psíquica, muito sensível, mas também muito confusa, né? Às vezes pode ser promíscua, pode ser uma lua hipersensível que tenha doenças de fundo emocional, somatização, porque é uma lua muito impressionável, né? Muito receptiva, muito absorvente. Muito bem. E as avós, que é a mãe da nossa mãe, né? Que alegria quando a gente pode conviver com avós. Saturno tem muito a ver com avós no mapa. A lua também tem a ver com a loucura, justamente porque ela lida com psiquismo, ela tem essas 4 fases, né? Então, algumas vezes, alguns trânsitos que a gente recebe, a nossa lua natal, a gente parece que enlouquece, sabe? Que as coisas ficam, assim, bastante mexidas mesmo, né? Dependendo dos aspectos e de onde a lua está, tem muito um quê de orfandade, de exclusão, né? Porque, veja, a lua é família, a lua é o ambiente, a lua é a acolhida. Lua, às vezes na casa 12, em aspectos difíceis com Saturno, Plutão, Netuno, sentem muito essa exclusão. E às vezes os pais podem ter partido mesmo, né? Ou a mãe. Ou a mãe está ali presente, mas está totalmente ausente, né? Então, são aspectos lunares mais complexos, né? Lua-Urano também, né? Claro que os aspectos harmoniosos são maravilhosos. Eu estou falando aqui mais da pegada difícil. Lua-Urano dá a impressão que a mãe não se importava com a criança, que a mãe se afastava, que a mãe estimulava essa criança muito para o mundo, né? Então, a mãe era imprevisível, intempestiva, pode ter sido uma mãe muito errática. Qual é o lado legal? Uma mãe de vanguarda, uma mãe que tem abertura a várias correntes de pensamento, uma mãe atualizada e também que valoriza a amizade, né?
Também muito difícil o contato Lua-Saturno. Às vezes a mãe era uma madrasta, digamos assim, né? Esse é um aspecto muito severo e de castração, sabe? De muita opressão. Claro, é uma lua muito autossuficiente, muito voltada ao trabalho, justamente porque os outros campos ficaram muito carentes. Então, contatos de Lua-Saturno às vezes traz algum período de depressão profunda, de retraimento, de muita insegurança e melancolia, né? Lua-Netuno. Então, um lado maravilhoso da espiritualidade, uma mãe mediúnica, uma mãe artística, uma mãe muito sensível. Mas também tem o lado desmiolado, o lado da adicção, do vício, da confusão, né? E até mesmo o Lua-Netuno traz muitas alergias, sabe? E muita vulnerabilidade a drogas, álcool, anestésicos. Lua-Netuno é muito esponja, né? É um aspirador de pó psíquico. Também contatos Lua-Plutão ou Lua em Caranguejo, né? Tem um componente manipulador fortíssimo. Em nome do amor, se sufoca e prende a pessoa, né? E é uma armadilha, porque como é que você vai ter que lutar para se libertar de algo que te protege e te ama? É muito complexo, sabe? Lua, Mercúrio, né, o dom da palavra, são pessoas que precisam frequentar ambientes de A a Z, interagir, se expressar. Mas também pode ser muito influenciável, muita fofoca, muita interferência das pessoas na vida, né? O cuidado aqui é a futilidade, né? São os falatórios. Tem aqui algumas deusas da mitologia que tem muito a ver com o arquétipo lunar. Então tem mulheres que são meio Deméter. Deméter, as séries, né? Ela era a mãe de Perséfone. E a Perséfone foi raptada e ela quase enlouqueceu porque ela era muito unida à filha. E exigiu que Zeus tomasse uma providência, que era o pai de Perséfone. E o trato foi que ela ficaria 6 meses com a mãe e 6 meses com o marido, lá no mundo avernal. Então, são aspectos lunares que às vezes traz uma ligação esmagadora com a mãe, né? Às vezes até podem ser mulheres que tenham dificuldade de se relacionar com outros homens por conta desse amor fidedigno à mãe. Ou às vezes são homens que vão ter dificuldades de se entregar para outras mulheres pelo mesmo motivo, pela força e a ligação que tem com a mãe, né? Aquelas coisas edipianas, né, que a gente fica sabendo na psicologia, né? Então são contatos de lua que a gente pode observar no mapa. A Ártemis Diana é a deusa caçadora, independente, livre, né? Então são mulheres que não têm a maternidade como prioridade e nem o casamento. São mulheres muito livres, independentes, e quando acabam sendo mães, elas vão estimular isso nos seus filhos. Atena, Minerva, é a mãe ou a mulher intelectual que quer estar no mundo dos homens, dos negócios, do trabalho. É uma mulher proativa. Atena era a deusa da guerra, mas no sentido da estratégia, não no derramamento de sangue, né? Então, é uma mulher que ela vai prover as coisas para o lar também funcionar, mas não exatamente que ela vai estar lá no lar, ou ali muito perto da criança, né? Porque ela tem um mundo e ela tem interesses em que a satisfação emocional está na profissão, no intelecto, na comunicação, na interatividade, não é? A deusa Hera é a deusa esposa. Essa mãe, essa mulher, ela valoriza o matrimônio, a instituição, o casamento. Ela pode ser muito bem sucedida, ela pode ter até a sua própria profissão,
mas ela vai emprestar poder ao marido. Ela vai sustentar, às vezes, dinamizar, organizar a vida desse marido para ele manter esse poder. Também é uma mãe muito exigente, que exige ali os protocolos, né? E é uma mãe muito disciplinadora, né? Perséfone é a mulher psíquica, mediúnica, que gosta de ocultismo, metafísica, as terapias, né? É uma mulher mais misteriosa, carinhosa, amorosa, mais internaliza mais as coisas, né? Afrodite, né? A beleza está em primeiro lugar, a aparência. Então são mulheres vaidosas, às vezes até mães muito competitivas, né? Lua em signos de fogo também traz muita rivalidade com a mãe ou dificuldade com o feminino, né? Agora, contatos de Lua-Vênus tem muito a ver com isso, com a estética, com a beleza, com a arte e com a elegância, né? Muito bem, né? Por que é tão importante a gente compreender essa questão da Lua? Principalmente porque a Lua ela tem a ver com os nossos hábitos, com como a gente é criado pela família, né? Como era nosso ambiente familiar. Existe uma técnica de comparar mapas que se chama sinastria. E se a Lua no seu mapa não está bem com a Lua no mapa da outra pessoa, é muito difícil a convivência no dia a dia. Os hábitos são diferentes, a família interfere, a criação de um foi muito diferente do outro, no sentido de educação, etc, etc. Até mesmo na maneira de criar os filhos pode trazer muita complicação. Na intimidade também, né? A Lua é o acolhimento, é a proteção. Então, é muito importante você compreender como é que você se cuida. Porque senão como é que você vai cuidar do outro, né? Como é que está a Lua no teu mapa? Será que você está preparado para ser mãe, para ser pai? Nem todo mundo tem essa tarefa nesse mundo, né? Parece que essa coisa da família, de ter filhos, é também um protocolo que nem todo mundo está apto para seguir, né? Então, é tão... Porque a gente não faz cursinho para ser pai e mãe, a gente aprende a machado, né? Então, eu deixo aqui a reflexão para vocês, para que a gente compreenda como é que foi a vida dos nossos pais, como é que isso nos afetou, e se a gente não está repetindo padrões, sobretudo os negativos, com os filhos, com as companheiras, né? E até mesmo com a própria mãe. Porque no mapa natal revela o que a mãe estava vivendo naquele momento, da sua gestação, dos seus 0 aos 3 anos de idade, enfim, né? E a gente pode perceber e até compreender melhor por que certas situações, né, emocionais nos acontecem e que a gente acaba transferindo para as mulheres da nossa vida. Ok, meus queridos? Eu agradeço mais uma vez a presença, o carinho. Sugiro que deem um like se gostarem, porque os algoritmos eles só vão saber se o canal está sendo querido pelo número, infelizmente, não é? E eu voltarei em breve com mais assuntos aqui e, sobretudo, para o nosso autoconhecimento. A Lua fala do nosso passado, né? Como é que a gente pode compreender o passado para não repetir coisas aqui no presente para melhorar nosso futuro? Ok, meus queridos? Então, muito agradecida e até breve.